Tranquilo? Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma noite de estudos do Retina Instituto. A gente vai seguir hoje com os nossos ensaios clínicos e protocolos sobre degeneração macular relacionada à idade. Hoje, nossos fellows vão apresentar sobre os estudos principais, né, iniciando essa parte de DMRI neovascular. O primeiro estudo vai ser o estudo IVAN, sobre o Dr. Lucas. Lucas, fica à vontade. Tá, joia, pessoal? Boa noite. E hoje eu vou falar sobre o estudo IVAN, que é neovascularização coroidal. Bom, esse é um dos grandes ensaios clínicos que a gente tem, que comparam o tratamento da forma neovascular, da DMRI, com duas medicações muito importantes nessa prática clínica do dia a dia, que é o ranibizumab e o bevacizumab. Esse trabalho ele teve como objetivo central comparar a eficácia, a segurança e Lucas, não sei se é só na minha tela aqui, mas não está o passando os tratamento. seus slides, tá congelado na primeira página. A Tá passando, internet pessoal, também para o acho que tá resto? ruim, né? Não, tá Não, não. acho que a internet dele tá caindo também. É, tá ainda na página de nem compartilhar ainda. Vamos esperar um pouquinho, ele deve ir e voltar. Tá passando agora? Agora tá, agora foi. Pode ir. Deu para ouvir o que eu falei antes ou volta? Deu para ouvir, só os Ah, tá. slides que Só não a estavam tela mesmo, passando. né? Tá certo. Então, assim, Isso. então tá, vamos lá. Então, assim, o objetivo desse trabalho foi comparar as duas medicações, igual eu expliquei, nesses casos da doença neovascular, além de comparar os regimes de tratamento. O tratamento mensal, né, e o tratamento com PRN descontínuo, ou seja, tratar apenas nos casos com edema. Além disso, esse trabalho ele foi um estudo multicêntrico, randomizado, mascarado, né? Os pacientes não sabiam qual droga que tinha, mas a alocação do regime não foi mascarada e foi um trabalho de não inferioridade, ou seja, foi para comparar a eficácia das duas drogas, considerando os desfechos de 1 ano e depois 2 anos do tratamento. Foram feitas avaliações da espessura macular central, da acuidade visual, em segundo o ETDRS, e também em comparação com o OCT e retinografia desses pacientes. O recrutamento foi feito de março de 2008 até outubro de 2010, sendo feitas essas análises subsequentes. Em questão da população, foram incluídos pacientes com mais de 50 anos, com DME neovascular ativa, não tratada previamente, e acuidade visual em torno de 25 letras do ETDRS. Eles foram randomizados, igual que vocês estão podendo observar aqui nessa tabela, entraram 628 pacientes e foram realocados em dois grupos, o grupo do ranibizumab e o grupo do bevacizumab. E desses grupos foram feitas as 3 primeiras injeções e depois eles foram divididos na forma de alocamento do tratamento contínuo e o tratamento descontínuo. Então a gente vê aqui no final da tabela, no grupo ali do ranibizumab, o grupo do que foi tratamento contínuo foi 157 pacientes, o tratamento descontínuo 155 e 149 no braço do bevacizumab contínuo e 145 no braço descontínuo do bevacizumab. Então, assim, no regime do PRN, esses pacientes receberam as 3 injeções mensais e, segundo alguns critérios de retratamento, que vou falar aqui na frente, foi feito um novo ciclo de injeções. Caso contrário, foi adiado esse tratamento. Todas as pacientes receberam as injeções no mês 0, 1 e 2, né? E os da injeção contínua foram todos os meses subsequentes a partir daí, sem switch de drogas. Então, um grupo que entrou na mesma droga manteve nela mesma, e o grupo que teve a outra droga no tratamento do PRN manteve também a mesma droga. Então, assim, quais foram os critérios considerados para o retratamento? Isso é muito importante de saber, que é o que a gente usa praticamente na nossa prática diária. Foram os critérios de reativação da doença. Ou seja, a gente vê pacientes que tiveram uma perda de 5 letras da acuidade visual em relação à medida do baseline, né, em relação à atividade neovascular, a presença de fluido intra ou subretiniano no OCT, um aumento da espessura central registrado pelo OCT também, previamente, né, maior ao baseline,
Sinais de hemorragia macular ou alterações na biomicroscopia ou retinografia e o aumento da lesão neovascular ou uma nova lesão documentada. Os achados que foram considerados para espaçamento do tratamento foi que não houvesse fluido, uma estabilidade anatômica mantida em 2 visitas e manutenção da acuidade visual, né? Ou seja, quando não havia sinal de atividade neovascular da doença. E quais foram as conclusões desse trabalho? Foi que não houve uma inferioridade das drogas, ou seja, o resultado do uso das medicações foi bem parecido. E entre os regimes também. A gente viu que, apesar das drogas, seja no regime contínuo ou descontínuo, a diferença foi muito pequena, de 0,35 letras no intervalo de confiança e um valor P significativo. Ou seja, o tratamento das duas medicações foi muito próximo. E a espessura foveal também não diferiu. Né? A gente viu uma discreta melhora, mas assim, não muito bem documentada ali do uso do tratamento contínuo no caso do ranibizumab, né? Teve uma redução 9% maior da espessura, mas que, segundo os autores, não se foi justificado desse tratamento, né? O que foi o fator mais interessante em relação a isso foi o custo do tratamento. A gente vê aqui no final da tela que eu coloquei, o custo do tratamento contínuo com ranibizumab foi quase mais de 9 mil libras, né? Assim, foi um tratamento muito caro. Além do tratamento descontínuo, também caro também, de mais de 6 mil. Sendo que em relação ao bevacizumab foi bem mais barato. Essa tabela que eu coloquei aqui é uma tabela do próprio artigo mesmo, e a gente vê aqui na parte superior em questão da acuidade visual e embaixo em relação aos meses. Então a gente vê que mesmo com o tratamento das duas drogas, o ranibizumab sendo a contínua e o bevacizumab a tracejada, o resultado final foi muito próximo da acuidade visual. E aqui essa outra tabela, mostrando esse mesmo achado, né? A questão tanto do contínuo quanto do descontínuo, a gente vê que as duas linhas ali passam em cima do zero, ou seja, não teve uma correlação de melhora entre uma droga e outra. As duas drogas foram equivalentes. Então, assim, o que a gente pode levar para casa, né, desse trabalho, que é muito importante para a nossa prática clínica? As duas drogas produziram ganhos visuais semelhantes no primeiro ano, com uma diferença muito pequena ali, de 2 letras, né, favorável ao ranibizumab, mas não foi clinicamente relevante. Esse regime descontínuo, né, o PRN, teve resultados melhores de injeções, pacientes com menos injeções e um custo bem menor, sendo que o resultado foi o mesmo, quando se tem os critérios bem definidos, né. Além disso, o custo para o sistema público, né, ou o sistema particular foi muito inferior com o bevacizumab do que o ranibizumab. Então, isso aí pode direcionar a gente para nossas práticas clínicas e também até para políticas públicas de saúde. E em questão de segurança, ambas as medicações foram muito seguras. Então, assim, tiveram efeitos trombólicos pouco relevantes. Ou seja, isso aí a gente pode acompanhar e não tem uma escolha específica entre as drogas, considerando esse estudo e na comparação do que foi feito. Qualquer coisa à sua disposição, mas é um trabalho muito interessante, eu recomendo a leitura na íntegra também. Obrigado. Muito bom, Lucas. Assim, vou fazer as vezes da Tereza aqui bem rapidinho, mas esse estudo é muito interessante justamente por essa conclusão sua de não inferioridade ao ranibizumab, né? Que na época do estudo era o grande padrão ouro, digamos assim, né? Dentro das medicações, e isso dá o nosso respaldo, sempre falo isso aqui, né? Da nossa prática em usar o bevacizumab, que é o que a gente tem, né, mais disponível na nossa realidade brasileira e que ele está documentado cientificamente, um estudo robusto, bom, igual esse que foi o Ivan, de 2 anos, né? Então, tem até um outro estudo, CAT, que, se não me engano, foi alguns anos antes, mas ele foi uma população um pouco mais restrita, foi um pouco mais curto, também já mostrando que não teria, né, estatística diferente entre as duas medicações. Então, para a gente ter sempre esse senso crítico e ver que realmente tem medicações boas, né? Todas no mercado a gente tem um bom efeito e que o bevacizumab, apesar dele ser menos usado por questões, né, dos outros terem provado outras superioridades, seja no intervalo, né, a gente sempre discute isso aqui, mas que ele é uma boa medicação, né? Ela é uma boa medicação e que a gente pode usar bem. Ótima conclusão, ótima análise, viu, Lucas? Eu acho que é Parabéns. interessante mesmo essa questão da extensão do tratamento, que assim, às vezes a gente fica muito na dúvida, né? E o paciente fica muito ansioso também, né? Assim, será que eu vou receber injeção hoje? Não vou e tal. E o que a gente mais vê é isso mesmo, o paciente ansioso saber se vai tratar ou não vai.
E aí o estudo muito robusto para demonstrar que às vezes a gente consegue mesmo espaçar isso e ter um resultado muito parecido. É justamente essa avaliação desse intervalo, né? Sem ter só o PRN, ou só o tratamento mensal, poder começar com o tratar e estender com o Bevo também é muito interessante. Muito bom, muito bom. Próximo, a gente seguindo ainda nessa linha da neovascular, doutora Ana Luísa vai apresentar o Marina. Boa noite, gente. Compartilhar na Boa tela noite, Aninha. aqui. Cadê o trem? Pronto. Beleza. Boa noite, então. Vou falar sobre o estudo Marina. Ele foi publicado em 2006 e ele tinha como objetivo avaliar o ranibizumab na DMRI exudativa. Falando então do objetivo geral do estudo, era avaliar a eficácia e a segurança do ranibizumab no tratamento da DMRI exudativa, que eles chamavam da forma minimamente clássica ou então na forma oculta. Os objetivos secundários, então, do estudo. Primeiro era avaliar e quantificar a proporção de pacientes com ganho de pelo menos 15 letras de acuidade visual, na avaliação primária de 1 ano e a secundária de 2. Avaliar a mudança média da acuidade visual ao longo dos 2 anos. Nossa, era analisar escrito errado, mas analisar a evolução morfológica das lesões neovasculares e do extravasamento angiográfico e determinar a incidência e o perfil dos efeitos adversos oculares e sistêmicos associados às injeções mensais do ranibizumab. O estudo, então, ele envolveu 716 pacientes que receberam injeções mensais por 24 meses. Esses pacientes foram divididos em 3 grupos. Um recebeu ranibizumab na dose de 0,3 miligramas, outro de 0,5 e o outro recebeu o placebo. Os pacientes deveriam ter mais de 50 anos, ter uma acuidade visual corrigida entre 20/40 e 20/320, tinham que ter a DMRI com a neovascularização envolvendo o centro da fovea, que tinha que ser evidente na angiografia. Eu tinha que ter uma evidência de progressão, então, ou sangramento, baixa de visão, ou pelo menos aumento de 10% do diâmetro linear. E eu tinha que ter o tamanho máximo de lesões de menos que 12 áreas do disco óptico, com pelo menos 50% da sua área composta por neovascularização. Os resultados, então, do estudo Marina em relação ao primary endpoint, que foi com 12 meses, o ganho visual de pelo menos 15 letras foi maior nos grupos que recebeu a droga, mas principalmente na dose de 0,5 miligramas. Em relação à variação média da acuidade visual, também foi maior nos grupos de tratamento, principalmente no grupo de 0,5, novamente. No resultado final, eles viram que cerca de 40% dos pacientes tratados alcançaram visão de 20/40 ou melhor, contra 11% no grupo controle. E eles viram também uma redução drástica da perda visual severa de pelo menos 30 letras, que foi menos de 3% no grupo tratado versus 22,7% no grupo placebo. Em relação aos resultados anatômicos, eles viram uma redução significativa na área e no extravasamento da neovascularização coroidiana, tanto no primeiro ano quanto no segundo, e eles viram uma estabilização morfológica nas imagens angiográficas e atomográficas. O estudo, então, concluiu que o ranibizumab, administrado mensalmente por 2 anos, ele preveniu a perda visual e melhorou significativamente a acuidade visual média em pacientes com DMRI neovascular. Os benefícios eles foram sustentados por 24 meses, com baixo risco de efeitos adversos oculares graves e sem aumento significativo de efeitos sistêmicos. Na verdade, tanto os efeitos oculares quanto sistêmicos, eles não tiveram variação estatística significante entre os grupos. Então, por fim, o estudo Marina ele estabeleceu a base para o uso do ranibizumab como tratamento padrão para todos os subtipos angiográficos de DMRI neovascular. É isso. Obrigada. Muito bom, Aninha. E aí a gente vê, né, que o Marina foi um dos primeiros, né, como ele já introduziu como padrão ouro, foi ele que serviu de base para os próximos, incluindo o Ivan, que foi esse anterior do Lucas, né? Então é um dos principais que colocou o Lucentis, né, que é o nome comercial, como o principal antiangiogênico no tratamento. Tanto nesse caso, Marina foi para o DMRI, como dos outros estudos
para diabetes, né? Então é sempre bom a gente ver essa cronologia, que ele tem essa parte comparativa com o placebo, porque ele é introdutório para os próximos que seriam comparativos, né? Mas é um estudo excelente também, né? Então ficamos aí anos e anos com o ranibizumab como nosso padrão de tratamento, né? O melhor que a gente tinha. Ó, coisa aí, diferente. Então vamos seguir. Agora você, né, Julinho? Isso, agora a gente vai seguir com o Dr. Júlio com Anchor. Júlio, seu microfone está desligado. Aí, Peraí, eu tô só arrumando aqui. achei que você tinha falado alguma coisa. Tá dando pra ver a tela aí? Certinho. Então vamos lá. Boa noite, meu nome é Júlio. Então eu vou falar sobre o Anchor. Ele foi publicado em 2009 e esse estudo ele tinha um objetivo de comparar a eficácia e segurança do ranibizumab versus o PDT por 24 meses em pacientes com DMRI que tinham neovascularização, que naquela época também chamavam de predominantemente clássica, e que era do tipo 1, né, coroidal. E esse estudo, ele teve esse contexto porque naquela época o tratamento era PDT para esses pacientes. Só que mesmo com o PDT, os pacientes acabavam tendo sequelas, né? Eles não conseguiam regredir a visão, regredir a lesão, só parava que essa lesão progredisse durante o tratamento. Então eles queriam algo que evitava essa perda visual e promovesse um ganho de acuidade visual para esses pacientes. O estudo ele foi feito um ensaio clínico fase 3 randomizado duplo cego, com 423 pacientes, e ele tinha o objetivo de avaliar a melhora da acuidade visual, mas também a não piora dessa acuidade visual. Avaliar a segurança da medicação e a avaliação da anatomia através da anjo nesses pacientes. Os critérios de elegibilidade desse estudo era paciente maior de 18 anos, que tinha diagnóstico de DMRI e a presença de anelvascularização subfoveal. Os grupos de tratamento foram divididos em três. O primeiro grupo era o grupo que fazia o PDT com a injeção simulada. O segundo grupo, o ranibizumab 0,3 com a injeção simulada, com o PDT simulado, desculpa. O terceiro grupo, ranibizumab 0,5 com PDT simulado. Esses pacientes foram acompanhados por 24 meses. E aí a gente vê os resultados primeiro em relação à acuidade visual desses pacientes. Então eu trouxe essa tabela aqui para a gente entender. Primeiro, aos pacientes que não perderam visão, então aqueles que ficaram com menor ou igual a 15 letras de perda de visão. No 12º mês, a gente vê na porcentagem, então aí do lado no grupo, a gente tem os três grupos de tratamento e em cima o tempo de avaliação. No grupo do PDT, 64% não perderam visão. Mas no grupo do ranibizumab, tanto no 0,3 como no 0,5, essa porcentagem foi muito boa, chegando a mais de 90% das que não perderam visão. E isso, praticamente, essa comparação entre os dois grupos se manteve com 24 meses. Apesar de perder um pouco no ranibizumab, manteve bem mais alto do que o PDT, mostrando que o PDT é mais eficaz para o paciente não ter essa perda visual. Continuando na acuidade visual, agora falando em relação ao ganho de letras, né, ao ganho de visão dos pacientes. Mesma coisa, bons resultados para o grupo do ranibizumab. Mesma coisa, tabela comparando os grupos e o tempo. Então, no 12º mês, o PDT, só 5,6% tiveram ganho de letra. No ranibizumab, 35% e 40% no 12º mês. E essa porcentagem de diferença entre os grupos se manteve também no grupo do ranibizumab. Em relação aos desfechos anatômicos que eram avaliados através da anjo nesses pacientes, a gente pode observar nessa tabela, só para a gente entender como que foi essa avaliação. Era avaliado, primeiro, a área total de extravasamento, a área de neovascularização clássica e a área total da lesão. Essa área, ela era avaliada por diâmetro de disco, então pelo tamanho do disco óptico. E se a gente for ver em todas as comparações dos grupos,
A área de extravasamento realmente ela diminuiu em todos, mas no ranibizumab foi muito mais evidente. E em relação à área da lesão e a área de neovascularização, no PDT não tinha praticamente mudança. Ela até aumentou, né, se a gente for ver aí numericamente. Já no ranibizumab, a gente teve uma diminuição importante, que é o que leva lá naquele começo que eu falei do estudo sobre ter algo que poderia regredir também essa lesão, foi o que eles encontraram com a medicação. Sobre eventos adversos, teve 3 casos de endoftalmite no grupo da injeção, teve alguns casos de uveíte, mas foi super controlado e tratado, então sem significância estatística. Catarata também sem significância entre os grupos. E teve 3 casos de descolamento de retina no grupo da injeção e um no grupo do PDT, mas também sem significância. Então, os eventos adversos foi bem tranquilo no estudo. E o que que a gente coloca como discussão? O PDT, ele era terapia padrão, mas agora o estudo mostrou que nessa estabilidade de tratamento e melhora visual do ranibizumab, nos casos de neovascularização, o anti-VEGF superou o PDT, tanto na parte visual como na anatomia desses pacientes. O que que a gente tem de limitação? Regime fixo mensal, então foi feito mensal até o final do estudo para os pacientes. O crossover, o que que foi o crossover? Quando chegou no segundo ano de avaliação, tinha alguns pacientes de PDT que foi oferecido para eles passarem para o grupo do ranibizumab porque eles não estavam melhorando e às vezes estavam piorando demais. Então, por questões, né, de éticas, resolveram passar esses pacientes. Eles colocaram isso como uma limitação, eh, no estudo, mas mesmo esses pacientes que fizeram um tratamento com PDT crônico, né, com mais de um ano, quando eles começaram a injeção, eles também tiveram melhora, segundo o estudo. Claro que o tempo que eles tiveram cicatrizes, problemas, deixou uma sequela, mas mesmo assim o ranibizumab foi efetivo. E o financiamento do estudo foi feito pela empresa que faz a medicação, então tem esse viés aí também. E a gente pode concluir que realmente o estudo provou que bloquear o anti-VEGF, o VEGF, muda o curso da doença, da DMRI, e que é uma doença progressível, tratável e que pode ser controlada com medicação. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom, Júlio. Aí a gente segue, né? Voltando nesses comparativos, como a gente falou que a Ana trouxe o ranibizumab como padrão ouro, enfim, estabelecido, mesmo que seja nesse padrão, igual você fez uma análise crítica boa, Júlio, desse regime fixo, né? Acaba que a gente tem outros estudos que vão avaliar isso depois. Mas que já traz comparativos e reforçando a questão do antiangiogênico. Então, é um dos primeiros aí que a gente viu sem ser entre medicações, né? Usando PDT, usando laser, usando outro tipo de tratamento. Então, aí que a gente vê que os estudos eles precisam ter esses comparativos todos para a gente, de fato, ter um estabelecimento seguro da medicação para ser usada, né? E no caso aí do Anchor com o Marina, foram neovascularizações de localizações diferentes também, né? Então, igual você bem concluiu, ele generaliza esse tratamento da forma neovascular como uma boa resposta do antiangiogênico, né? Então, são estudos excelentes esses que a gente está discutindo hoje, viu? Muito bons. Obrigada, Júlio. E Obrigado. agora a gente vai finalizar com a doutora Caroline, com o nosso último estudo. Aqui, com o Pier. Isso. Vontade, Carol. Tá, ok. Então, boa noite a todos. Para finalizar a noite, eu vou falar hoje do estudo PIER. Foi um estudo. Peraí, que não tá passando. Foi um estudo publicado em fevereiro de 2028, visando a comparação entre o regime mensal e um regime estendido, num contexto de uma necessidade de reduzir a carga terapêutica, já que os regimes mensais eles tinham uma alta eficácia, mas tinham também uma carga elevada. Então, o objetivo do estudo foi avaliar a eficácia das injeções trimestrais após uma fase inicial mensal. Um desenho, então, era um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, fase 3B. Os pacientes eram portadores de DMRI com neovascularização subfoveal. O estudo teve uma duração de 24 meses e foi dividido em 3 grupos, sendo um grupo do ranibizumab que recebia 0,3 miligramas, outro grupo que recebia o ranibizumab de 0,5 miligramas e o grupo placebo.
Então, aqui é só uma forma esquemática da gente entender como que foram feitos os esquemas de tratamento. Então, o paciente recebia uma injeção inicial, a gente chama de baseline, a injeção no primeiro mês, outra injeção no segundo mês e um intervalo de após 3 meses, esse paciente começava a receber as injeções trimestrais, então. Então, 3 injeções iniciais, depois que mudava para o esquema trimestral. Então, de objetivo primário, a gente visou avaliar a mudança da acuidade visual em letras no ETDRS durante 12 meses. E os objetivos secundários é se havia uma manutenção desse ganho visual com 24 meses. Além disso, avaliar as alterações anatômicas no OCT. Então, vamos aos resultados. Os resultados de 12 meses em relação ao ganho médio de acuidade visual. Então, os pacientes que receberam o ranibizumab de 0,3 miligramas tiveram um ganho de 1,6 letras. Os que receberam o ranibizumab de 0,5 miligramas, um ganho de 1,7 letras. E os que na verdade receberam a injeção de placebo, né, tiveram uma redução, uma queda de 16,3 letras. De conclusão, então, a gente pode tirar que houve um benefício inicial com ranibizumab, mas tiveram um ganho menor que nos estudos mensais, por exemplo, no Marina e no Anchor. Após uma interrupção do esquema mensal, esses pacientes tiveram uma redução desse ganho de acuidade visual. E os resultados de 24 meses teve um declínio progressivo da acuidade visual nos dois grupos que receberam ranibizumab. Muitos pacientes eles precisaram de retratar fora desse protocolo. E em relação ao OCT, teve um reaparecimento do fluido em vários casos. E o efeito máximo ele foi observado durante a fase mensal. Quando mudou para os intervalos trimestrais, esse resultado foi insuficiente. Aqui eu trouxe uma tabelinha para facilitar um pouco do entendimento. Então, vamos lá. Em relação aos pacientes que receberam a injeção de 0,3 miligramas, considerando o esquema de 3 injeções mensais e depois a mudança para o esquema trimestral. Em 12 meses, tiveram um ganho de 1,6 letras e em 24 meses, uma queda de 2,2 letras. Em relação ao ACT, teve uma redução inicial de aproximadamente 160 micra, depois das 3 doses, e depois reapareceu um fluido após o terceiro mês. E essa espessura voltou a aumentar até os 24 meses do estudo. De conclusão, então, em relação a isso, a gente tira que o ganho inicial não foi mantido, teve um controle anatômico, na verdade, perdido, quando foi mudado para o intervalo trimestral. Analisando então o ranibizumab de 0,5 miligramas. Também o mesmo esquema, 3 injeções mensais, depois alterou para as injeções trimestrais. Então, em relação aos 12 meses, um ganho de 1,7 letras. Em relação ao resultado de 24 meses, uma queda de 1,6 letras. E o que a gente observou no OCT é que teve uma redução significativa, mas também teve uma recorrência de fluido intra e subretiniano depois do terceiro mês, e tendeu a uma piora anatômica também no segundo ano. De conclusão, então, não teve uma diferença relevante entre as doses do 0,3 e do 0,5, e novamente o regime trimestral foi insuficiente. E agora o grupo placebo. Eles receberam todas as injeções no mesmo esquema dos outros grupos, só que foi uma injeção simulada. Em relação ao resultado de 12 meses, teve uma queda, né, uma perda de 16,3 letras. Nos 24 meses, uma perda também de 21,4 letras. E ao OCT, a espessura ela foi só aumentando. E considerando também uma perda, uma progressão da doença. Então, de conclusão, teve uma piora anatômica e funcional muito significativa, que piorou ainda mais com o passar do tempo, né? Então, vamos às nossas conclusões. O regime trimestral ele foi ineficaz para manter os ganhos visuais iniciais, mostrou que a supressão contínua do VEGF é realmente necessária, e esse estudo ele contribuiu para desenvolver tanto os protocolos PRN quanto o tratar e estender. Então, o PIER ele foi um marco na busca de regimes individualizados. E aqui eu trouxe para finalizar, para a gente poder entender direitinho, todos os estudos de hoje e as conclusões. Então, Marina foi um estudo
que avaliou o ranibizumab mensal, o de 0,3, o de 0,5 miligramas, comparado ao de injeção simulada. Em relação ao ganho de médio de letras, teve um ganho de mais 7,2 letras a 10,4 letras. E de conclusão, então, o tratamento mensal ele proporcionou uma melhora significativa e sustentada da acuidade visual. Em relação ao estudo Anchor, ele avaliou o ranibizumab mensal versus o PDT. Teve um ganho de 8,5 letras a 11,3 letras. E de conclusão, também o ranibizumab foi superior ao PDT na manutenção e ganho de visão. O estudo PIER, que foi o que a gente acabou de ver, foram 3 doses mensais iniciais, depois foi alterado para as doses trimestrais. Teve um ganho de 1,6 a 1,7 letras. E, de conclusão, o regime trimestral ele foi insuficiente para manter o ganho visual. Em relação ao estudo IVAN, o ranibizumab foi avaliado, né? Ranibizumab mensal versus o regime PRN, comparado também ao bevacizumab, de ganho de médio de acuidade visual foi de mais 6,8 letras a mais 6,7 letras, e de conclusão, o regime PRN foi comparável ao regime mensal, e o ranibizumab teve uma eficácia semelhante ao bevacizumab. Então é isso. Excelente, Carol. Amei esse resumo final. Fantástico. Fantástico. Como é que é bom a gente fazer essa linha de raciocínio, né? Principalmente com essa ordem cronológica dos estudos, como é que as coisas vão fazendo sentido, né? Então, o Uhum. Pierre, que se apresentou brilhantemente, muito obrigada. Foi esse estopim, né? Para reavaliar os intervalos, os próximos estudos a gente vai ver, se não me engano, é o Sailor que vê a durabilidade do ranibizumab, por fim, o máximo, né? Que a gente consegue estender, e a gente vê isso com as outras medicações. Então, não só para o ranibizumab, mas para perceber, né, que dentro da DMRI dá para ter essa flexibilidade do, do tempo, mas não tanto, né? Então, a gente tem que realmente, igual você falou, individualizar. Brilhante, Carol. Finalizou assim, com chave de ouro. Parabéns. Muito bom, Obrigada. viu? Vocês todos arrasam. Excelente. Alguém tem alguma observação, alguma coisa mais a falar? Acho que foram, sim, sensacionais, né, gente? Como falei, todos brilhantes. Parabéns mais uma vez. Estudos, né, difíceis, cheios de informação. Então, vocês estão trazendo informações mastigadas aí de muito valor para a gente. Obrigado, viu, por toparem esse nossos estudos aí quinzenais. Parabéns. E em breve já tá lá no nosso portal do YouTube, tudo gravadinho para a gente estudar tudo de novo depois, viu? Todos nós. Uma boa noite para todos. Obrigada pela Boa presença e a gente se vê noite. daqui 15 dias. Boa Tchau, noite. Boa noite. noite.